Sejam bem-vindos a mais um podcast 4K2, podcast número 34. É um grande prazer, em todas as semanas, estar aqui com você, professor e professora brasileiros, em busca de soluções para o seu dia a dia, para esse problema que nós vivemos, né, de muito trabalho, baixos salários. Então nós estamos aqui toda semana, professor Alexandre, um convidado para conversar com você sobre aulas particulares, sobre esse mundo fantástico das aulas particulares, a história do Projeto 4K2. Projeto 4K2, professor, o que é Projeto 4K2? Projeto 4K2 é um projeto que mostra para os professores brasileiros que é possível ganhar R$4.000 com aulas particulares, trabalhando apenas 2 horas por dia, gente. É um projeto totalmente transformador. É um projeto, como dizem alguns professores que já passam por ele, revolucionário. E toda quarta-feira eu me comprometo com você a conversar sobre o Projeto 4K2, sempre às 21 horas. Seja bem-vinda a professora Natália Moura, nossa convidada do dia. Conversaremos sobre 5 dicas para lidarmos com as questões cognitivas dos nossos alunos e termos sucesso com aulas particulares. Por que esse tema, professor Alexandre? Porque sabemos que existem alguns casos de alunos particulares ou alunos dentro de sala de aula em que a gente precisa tratar das questões desses alunos, né? Às vezes são alunos que têm as suas dificuldades e se a gente não acompanharmos a evolução desses alunos em busca de soluções para eles, infelizmente eles não vão conseguir progredir. E professora Natália, professora psicopedagoga, especializada em mindfulness, né? Ela vai estar aqui para conversar com a gente um pouquinho sobre educação emocional, sobre atenção plena, e vai dar dicas valiosas para a gente lidar com para a gente aprender, né? Ou para a gente aprimorar o nosso dia a dia com os alunos que precisam da gente. Pessoal, antes de chamar a professora, eu tenho uma novidade para vocês. Saindo do forno, em primeira mão, que o aulão 4K2. Aulão 4K2, professor, o que é aulão 4K2? É um aulão que promoveremos, professor Alexandre e sua equipe, a partir de quarta-feira que vem, dia 9, às 21 horas, revezando com o podcast 4K2. Então, na próxima semana não teremos podcast 4K2, teremos o aulão 4K2. Professor Alexandre, o que é o aulão 4K2? É uma aula que eu darei para você, professor ou professora, trocando experiências, trazendo para você o passo a passo para que você alcance o seu 4K2 com aulas particulares. R$4.000 trabalhando 2 horas por dia. Mas, professor, isso acontece nas semanas de divulgação do projeto? Sim, mas agora também toda quarta-feira, algumas a gente vai alternar com podcast, mas teremos várias quartas-feiras daqui para frente com aula, gente, no YouTube. Então, mais ou menos quem já participou das semanas de divulgação, a Semana da Virada, que aconteceu recentemente, a Semana da Conquista, a Semana da Trajetória, sabe que o que eu mais amo fazer é estar com um pilô e um quadro branco. Então, esse é um novo projeto que a gente está trazendo para as redes sociais, que acontecerá agora no YouTube, tá? Então, quem está acostumado com o professor Alexandre no Instagram, agora, nas semanas de aulas, ou seja, nas quartas-feiras do aulão 4K2, assistirá pelo YouTube. Mas a gente vai massificar isso, a gente vai trazer isso para você, tá? Então, aulão 4K2 pelo YouTube. Podcast 4K2 aqui pelo Instagram. Mas, professor, como é que vai ser essa organização? Gente, como é um projeto muito novo, a gente vai se organizando, a gente vai avisando. Mas na próxima semana, primeira aula 4K2, primeiro aulão 4K2. Novidade para você que me segue, para você, professor ou professora, que quer conhecer um pouco mais sobre o projeto 4K2, que quer colocar a mão na massa, ver mais ou menos como é que funcionam as aulas de mentoria do projeto 4K2. Para que isso, gente? Para que você acelere o seu processo de empreendimento, para que você entenda um pouco mais as aulas particulares como um verdadeiro negócio, para que você entenda o projeto 4K2, que é esse projeto que eu divulgo o tempo todo nas redes sociais, sendo um projeto de gestão, um projeto de negócio, um projeto de mudança. Dito isso, vamos chamar a professora Natália Moura.
Professora, deixa eu te achar aqui. Natália convocada, não, sendo convidada. Seja bem-vinda, professora. Esperando a professora Natália. Uau, seja bem-vinda, professora. Está bonita, professora. Que novidade é essa? Está diferente? Look diferente? Visual diferente? Pouco, né? Que bacana, ficou ótimo, ficou ótimo. Mas isso tudo é por causa do meu podcast? Olha, eu acho que uma parte. A sua irmã tá por... Tem a mãozinha Muito da sua feliz. irmã aí. Hoje não. Hoje eu que aprendi com ela. Muito bom. Seja bem-vinda, professora. Grande prazer. Obrigada. Acompanhou a novidade agora? Novo projeto Nossa, saindo eu do amei. forno. Eu só estava aqui digitando. Perfeito. Perfeito, Muito né? É uma novidade, professora, para que a gente mostre para os professores brasileiros, né, como é que funciona, né, como é que funciona as aulas do projeto, né? A gente fala tanto do projeto, os alunos gostam tanto, aí a gente resolveu agora mostrar uma vez por semana, revezando com o podcast, porque é o horário que eu posso, né, durante a semana, sempre às quartas, 9 horas da noite, e a partir da semana que vem a gente já bota a mão na massa, eu vou fazer o que eu mais gosto. Pilô na mão e quadro branco, sujar minha mão de pilô, de quadro tinta. branco? No quadro branco, é. Como aula, parecido com a aula, vai ser um aperitivo sobre as aulas do Projeto 4K2. Por que aperitivo, gente? Porque não dá, em uma hora e pouco, é pouquíssimo tempo para a gente poder mostrar um projeto inteiro e construir um projeto inteiro com os professores brasileiros. Mas é uma forma, né, professora, de dar minha contribuição aqui para torcer para que os professores só com essas aulas consigam alavancar suas aulas particulares. Ótimo. Vai ser ótimo. Maravilha. Professora, fico feliz com a novidade. Bacana, né? Novidade. Vamos ver se a gente emplaca mais um projeto. Né? Tivemos o projeto Café com Bizus, fizemos 100 cafés com Bizus às 8 horas da manhã, no ano passado. Agora estamos no 34º podcast 4K2. E agora a novidade do aulão 4K2, quartas-feiras, às 21 horas, revezando com os podcasts. Que bom. Professora Natália, queria que você se apresentasse para o nosso público. Quem é a professora Natália? E aí a gente começa a bater um papo. Hoje o papo, gente, é sobre 5 dicas para lidarmos com as questões cognitivas dos nossos alunos e termos sucesso com aulas particulares. Esse tema até foi pedido por uma aluna da turma nova, da turma da virada. A professora Rosana pediu, professor, fala um pouquinho sobre isso. Ela está se deparando com alguns alunos, até a professora Natália deu uma dica para ela, assim, eu pedi para a professora gravar um áudio, e me veio essa ideia, eu falei, poxa, se a professora Rosana tem essa dúvida, muitos professores podem ter, né? Quando a gente encara alunos com questões cognitivas, né? Que comprometem o aprendizado delas, né? Hoje a professora Natália vai dar uma aulinha para a gente, 5 dicas, mas é uma aula que ela vai dar. Quem é professora Natália? Natália Moura. Está conseguindo aí, professor, ouvir? A minha internet eu acho que está travando um pouquinho. Mas eu estou te lendo bem Vocês agora. estão me ouvindo bem? Sim. Tudo bem. Então tá bom. Vamos lá. Bom, boa noite a todos. É muito bom ter vocês por aqui. Acabei de ver que a minha amiga Ana acabou de entrar aqui. A Ana é aquela que eu sempre falo nas lives. E ela nunca aparece. Que me encaminhou aí no caminho da atenção plena, do mindfulness. Ela falou que está travando um pouquinho. Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Só um minutinho. De repente dá uma trocada, professora. Coloca no 4G se tiver no Wi-Fi se tiver no 4G. Aí, gente, prazer inenarrável, professora Natália se posicionando, buscando o melhor ponto da casa, aí, o melhor sinal. Consegue nos ouvir, professora? Sim, sim. Melhorou? Melhorou, tá bom. Então tá bom. Vamos tentar. Deu certo. Vamos lá. Bom, eu sou a Natália Moura, sou pedagoga,
e também sou educadora emocional com práticas de atenção plena ou mindfulness, né? Também trabalho aqui na prefeitura da minha cidade como professora polivalente, né? No período da manhã. E também trabalho com as aulas particulares. Tanto aulas particulares de reforço escolar, como aulas particulares de atenção plena também. Então, as aulas particulares, desde que eu conheci, eu me encontrei nesse universo das aulas particulares. É sim o universo da educação, o universo de ensino, mas é completamente diferente de sala de aula. Professora Natália travando. É a minha? Professora, uma pergunta. É a sua. Você tá com 4G ou no Wi-Fi? Como é que está aí? Não, eu estou no Wi-Fi. Tenta trocar para o 4G, você consegue? Vou tentar. Acho que de repente melhora, né? Quem sabe, professora, faz ao vivo, como diz o nosso querido apresentador Faustão Silva. Quem sabe faz ao vivo. Gente, aproveitando que a professora Natália está se posicionando para quem está chegando, projeto novo aí, saindo do forno, a partir de quarta-feira que vem, aulão 4K2. Então, mostrarei para vocês um pouquinho sobre o projeto 4K2, mas colocando a mão na massa mesmo, né? Então, no lugar, na semana que vem, ao invés do podcast 4K2, teremos aulão 4K2 com o professor Alexandre. Para que esse aulão 4K2? Deixa eu chamar a professora aqui. Para poder mostrar para você, professora, o caminho para que você alcance o seu 4K2. O que é 4K2? 4K, R$4.000, 2 trabalhando apenas 2 horas por dia. Então, o que eu fazia algumas vezes no ano, nas semanas de divulgação, a gente fará agora semanalmente. Melhorou, professora? Melhorou? Melhorou, Ai, melhorou. bom. Agora está ótimo. Que bom. Agora vai dar certo, hein? Aí você estava explicando, você estava falando sobre as aulas particulares, que elas são diferentes, né? Por que as aulas particulares são diferentes, professora? Então, a minha visão é que nas aulas particulares nós temos assim um trabalho mais livre, vamos dizer assim. Porque qual é o sentido do livre, né? O sentido é que você percebe ali a dificuldade do aluno e você não está limitado em um programa que você precisa cumprir ou um material que você precisa cumprir, não. Você vai replanejar, você vai se adequar para aquele aluno. Então, você, com toda a sua experiência, com todo o seu trabalho, está focado naquele aluno, nas suas dificuldades. E isso para a criança faz total diferença, tanto para a criança quanto para o adolescente, para o adulto. Não tem idade, né, para as aulas particulares. E isso é transformar para o aluno e para o profissional. Quando a gente vê a diferença do nosso trabalho, a gente acompanha a evolução do nosso trabalho de perto. E isso é magnífico, assim, eu brinco, né, quando eu saio das minhas aulas particulares, eu me sinto a Mulher Maravilha. É muito bacana. A cada aula, porque você vai de perto acompanhando a evolução dessa criança, do seu aluno. E uma das dicas é sobre isso. As dicas estão, assim, muito legais. As dicas que eu separei hoje. Mas, professora, deixa eu te fazer uma pergunta primeiro, só para que o nosso público entenda. Você vai dar 5 dicas, né? E as dicas são para a gente lidar com alunos, né? Com as questões cognitivas dos nossos alunos, né? Um aluno que tem autismo, um aluno que tenha TDAH, um aluno que tem a sua dificuldade, né? Dificuldade, limitação de inteligência. Eu sei que você já falou, né? Você falou um pouquinho de atenção plena, de educação emocional. A gente até fez uma live falando só sobre isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre atenção plena, que eu acho magnífico, educação emocional. Aí depois você traz esses conceitos que eu sei que você vai trazer para dentro das dicas. O que é educação emocional e o que é atenção plena, professora?
Bom, a educação emocional é aquela educação direcionada, como o próprio nome diz, para as emoções. E por que para as emoções? Por que que a gente começou a dar atenção para essa esfera da nossa vida? Porque, na verdade, nós somos um ser integral. Não dá para eu educar uma criança considerando apenas o cognitivo. Então, se eu chego para dar uma aula, isso acontece sempre, e de repente alguém da família está doente, né? Aquela criança vai estar 100% concentrada na minha aula naquele dia? Não. Então, se eu chegar só com conteúdo, só pensando no cognitivo dessa criança, eu talvez não vá alcançar o meu objetivo daquele dia. Mas se eu já aproveitar isso, trabalhar com ele, com essa criança, o que ele está sentindo, o que que ela está sentindo, como nós podemos responder a isso é uma educação emocional. Nós temos hoje uma sociedade que muito prejudicada porque não teve, não recebeu essa educação. O como lidar com aquilo que eu sinto, como responder a isso, não simplesmente reagir. Então, isso tudo é um processo de educação. A gente não nasce sabendo, a gente só nasce sentindo. Mas, com o processo da vida, a gente vai aprendendo a reconhecer primeiro e depois a lidar com isso. De uma forma que não atrapalhe nas nossas relações, na aprendizagem. Então, é totalmente importante essa educação emocional. E nas minhas aulas particulares de reforço escolar, eu não deixo essa separação. Ah, agora eu estou dando aula particular de reforço. Ah, agora de educação emocional. Não tem isso. O meu trabalho é como educadora emocional. Então, assim, eu já aviso as famílias. Se um dia você chegar e eu estiver conversando com seu filho ou brincando com seu filho, tem algum motivo e a gente pode conversar depois. Porque eu não vou seguir o meu planejamento só porque está planejado e hoje é essa aula. Não, comigo não tem esse tipo de dinâmica. E isso envolve educação emocional, isso envolve atenção plena. Eu sentir o meu aluno, sentir o momento presente. Perfeito. A minha experiência com aulas particulares é de 34 anos. Não sou especialista em educação emocional como professora, atenção plena. Eu acho que eu vivi isso muito intuitivamente, sabe, professora? Porque eu acho que a gente vai ganhando, a gente já tem uma certa sensibilidade, a gente vai ganhando experiência e sensibilidade ao longo da nossa carreira, né? Eu sou apaixonado por aulas particulares, né? Todos sabem, todos que me conhecem sabem. Por isso, eu acho que o maior motivo não é a entrega de conhecimento técnico, né? Eu digo para todos, eu sou professor de física e matemática, dou aula aqui no Rio de Janeiro, agora no online não tem mais limites, mas eu não me considero um professor, um excelente professor assim, entre os melhores professores do Brasil ou do Rio de Janeiro de matemática e física. Eu acho que o meu grande diferencial, professora, é reconhecer o problema e tratar esse problema. Então, se o problema é emocional, enquanto a gente não resolve esse problema, a gente não vai conseguir andar, né? Não vai progredir. Se o problema é cognitivo, a gente tem que conhecer as limitações do nosso aluno, porque não adianta avançar mais do que ele é capaz de entregar, né? Acho que acaba frustrando, né? E quando o problema é técnico, né, um problema de um aluno que faltou aula, de um aluno que é muito bom, mas ele perdeu, né, perdeu uma aula, ficou doente, teve que viajar, aí a gente trata o problema técnico, né? Eu acho que isso é que é fascinante, isso que eu até falo, né, que se Deus quiser eu ainda vou fazer psicologia. Um dos meus desejos assim era tratar de pessoas dentro de consultório mesmo, porque eu acho que é um dom que a gente tem, né, sabe? É uma ajuda imensurável que a gente pode dar para as pessoas, né? Mudando a vida das pessoas, né? E as aulas particulares proporcionam isso para a gente, né? Você não consegue tratar de 30 crianças numa sala de aula, ou 30 adolescentes, ou 20 adolescentes. Não tem como. Ali você é obrigado a entregar muito mais conteúdo do que uma educação
emocional, porque é complicado você tratar vários ao mesmo tempo, até porque cada aluno tem as suas questões, você não vai expor aquele aluno, né, para a turma, né? E a aula particular, ela proporciona isso. Então, o que eu sempre digo para os professores brasileiros é que valorizem muito a aula particular. Os professores que gostam de ter esse atendimento, de proporcionar esse atendimento personalizado para os nossos estudantes, né, professora? E quando você tem a prática da atenção plena, você tem técnicas para isso, que é o que a gente vai conversar um pouquinho hoje, para a gente lidar com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, tudo fica mais fácil, né, professora? Exatamente. E o senhor falando assim, eu sempre penso, né? Eu vejo o dia, sonho com um dia que tenha pelo menos uma disciplina na pedagogia que fale sobre aulas particulares. Porque é assim, faz parte da pedagogia. E isso, assim, tanto uma aula particular dentro da esfera da escola, né? Quem sabe dê para a gente fazer uma atenção individualizada, a gente já tem um pouquinho isso na pedagogia, mas também formar professores para ser professores particulares. Não é? A gente ainda tem essa formação voltada para a escola, a gente já está partindo para outro tema aqui, né? Mas não tem problema. A gente volta. Uhum. O nosso tema é a aula particular, né? Então, assim, tamanha a importância da aula particular e parte dessa importância a sociedade sentiu no último ano, em 2020, né? Assim, foi um ano transformador, onde a família precisou de um profissional, só que dentro de casa. E aí, quem procurar, né? Então, essa visão para o professor particular já tem mudado. Isso é ótimo. E nós temos que mudar essa visão. Nós, professores, temos que iniciar esse movimento, né? Entender que as aulas particulares, elas não são aquela coisa de uma bengala, de um bico para o professor ganhar um dinheirinho extra. É muito mais do que isso, né, professora? Eu acho assim, é uma função, uma atividade de tamanha responsabilidade, porque você está lidando com um cidadão ou com uma cidadã. Um movimento errado seu pode causar sérios problemas nessa pessoa, né? Às vezes você toca numa dor do aluno e ele não quer que toque nela, ou você faz uma brincadeira de mau gosto. Isso pode criar traumas horríveis, porque eles se sentem indefesos, né? Quando a gente está dando aula particular, a gente está sozinho com o estudante, né? Seja na residência dele, seja no local combinado, seja pela internet. Então, é um cuidado muito especial que a gente tem que ter com as palavras e com os sentimentos dos nossos estudantes. Então, é muito séria a coisa, né? A aula particular, essa ficha caiu para mim muito rápido, quando eu comecei a entender que existem famílias envolvidas. Não existe só aquele aluno com problema, às vezes são as famílias que têm o problema, né? E o problema acaba se refletindo no estudante. Se você não trata o problema com a família, você não consegue resolver o problema do seu aluno. E esse aluno não consegue performar bem. E ele precisa se sentir bem, né? Levantar a sua autoestima, etc. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso, né, professora? Muito experiência, amadurecimento para a gente entender que não é chegar lá, ensinar o que é necessário para ele fazer uma prova, ele passa e todo mundo, ele se dá bem na prova e todo mundo se dá aqueles macetes que a gente conhece, né? A gente sabe o caminho das pedras, mas que não vai levar a nada, né? Vai entregar uma nota boa e a próxima prova vai ser ruim porque a gente não conseguiu realmente ensinar, né? Fazer com que o aluno consiga andar por conta própria, sabe? Que ele consiga superar os seus problemas e falar assim, não, agora eu me sinto capaz de ir sozinho, eu me sinto capaz de aprender, eu me sinto capaz de progredir, eu me vejo, olha que interessante, eu já consigo me ver como um bom profissional no futuro, né? Isso é muito bacana, né? Isso é muito nobre, né, professora? Exatamente. É assim que eu vejo também. Professora, voltando aqui para o nosso tema, você separou 5 dicas para a gente, né? 5 dicas para lidarmos com as dificuldades, com as questões cognitivas dos nossos alunos e termos sucesso com as nossas aulas particulares. Quais seriam essas 5 dicas, professora? Bom, vamos lá.
como eu disse, eu saí um pouco do padrão aí, das dicas que a gente sempre ouve, assim, que são ótimas, claro, que é, por exemplo, essas que a gente já citou, esse estudo constante do professor, a questão da proximidade aí, de entender esse aluno como família, ter esse cuidado, questão da profissionalização, você vai até lá como um profissional, não é porque é aula particular que... Enfim, só que eu vou partir dessas, ok? As Ah, minhas dicas vão partir desse pressuposto aí que eu tenho certeza que os profissionais aqui presentes já são maravilhosos e já praticam isso. E aí, a primeira dica que eu anotei aqui é o contato com diferentes profissionais. Mantenha contato com diferentes profissionais. Como assim? Eu tenho aprendido muito nos últimos anos conversando, ouvindo, prestando atenção nas dicas, olhando o trabalho de outro profissional, sabe? Às vezes a gente tá ali naquele caminho, se encontrou de uma forma, se encontrou em uma metodologia, e a gente vai se fechando, às vezes sem perceber. E é interessante, você tá sempre olhando. Hoje em dia a gente tem essa ferramenta maravilhosa, né? O Instagram, o Facebook, mas a gente sempre teve aí a conversa, a ligação. Então, assim, mantenha contato com diferentes profissionais. Não precisa ser só da educação, né? Como o senhor citou, um psicólogo. Gente, quanto a gente pode aprender com profissionais de outras áreas? Uma dica, uma brincadeira, dentro daquilo você traz o conteúdo que você precisa. Então, essa atenção com diferentes profissionais. Eu acho que isso tem me ajudado muito, principalmente assim, em conversas. Às vezes a gente está conversando uma coisa, sabe aquele pin que você lembra que na faculdade você estudou? E aí, você puxa aquilo e vai reformulando a sua prática e vai se transformando. Então, além da formação regular que a gente fala, né, a coisa formal, essas conversas, essas trocas são muito importantes. Mas eu priorizo de novo, com diferentes profissionais. Não mantenha contato só com professores. Tenha contato com psicólogo, tenha contato com mães, tenha contato com jogadores de futebol. Porque, assim, são diferentes profissões que você vai trazendo para dentro da sua prática, sabe? E isso enriquece. Por quê? Porque o nosso objetivo é educar para a vida. Então, a gente não pode se fechar em uma profissão. E lembrando que esse aluno, essa criança, esse adolescente, vai chegar um momento que vai escolher a profissão. sim. E aí? Eu mesmo saí da escola, eu sempre pensei em ser professor, claro. Uhum. Mas há muito, muito tempo eu pensava assim, em um tanto assim de profissões no Brasil. E depois eu fui abrindo meus horizontes e fui vendo quanto tudo pode se tornar uma profissão. Então, às vezes, a gente acaba se limitando e limita o nosso aluno. Então, abre o horizonte. Tenha contato com diferentes profissionais. Isso enriquece muito a nossa prática, nossa forma de educar. Perfeito. E, E aí professora, deixa eu perguntar, eu não sei se é uma dica que você vai colocar, que você falou assim, tem um contato com diferentes profissionais para que, pelo que eu entendi, para que você cresça enquanto profissional também, seria isso, né? Para que você consiga um atendimento cada vez mais diferenciado. Você vai falar um pouquinho sobre... Opa. Na questão, o nosso tema é as dificuldades cognitivas. Sim. Então, por que eu trago essa dica? Porque nós temos, então, a pedagogia, ou os professores aqui especialistas, né? Especialistas em português, em línguas, em matemática. Então, assim, algumas dificuldades, e cada aluno tem uma dificuldade, cada um tem uma forma um caminho para a gente amenizar essas dificuldades. Se eu me fecho só na minha experiência, eu talvez não vou alcançar o que eu poderia. Sim. Com outros profissionais, com outras dicas, com outras ideias.
outras maneiras de trabalhar. E isso, assim, eu vejo como uma grande dica para o trabalho com alunos com ou deficiências ou dificuldades acentuadas, né, no cognitivo. Isso, para mim, tem feito toda a diferença, nesse sentido. Tá. O trabalho buscando profissionais que complementem a sua atividade, você vai falar alguma dica ou não, professora? Opa, acho que a conexão dela caiu. O que eu ia falar, gente, acho que a conexão da professora caiu, ela deve voltar. Eu ia acrescentar para ela o seguinte, também é muito importante que nós, professores, busquemos ajuda de profissionais especializados. Voltou, né, professora? Voltou, Opa, tinha travado. tinha caído. A pergunta que eu ia te fazer, professora, é com relação a profissionais que complementem a nossa atividade. Então, se a gente hoje identifica, eu, por exemplo, se eu identifico uma questão cognitiva num aluno meu, e essa questão está além da minha capacidade de ajuda, eu recomendo profissionais, né? Para que os profissionais especializados naquele problema também se unam, né, ao tratamento para que a gente consiga ter sucesso, né? Nem sempre a gente vai conseguir. Quem somos nós para conseguirmos resolver todas as questões difíceis dos alunos, né? Das pessoas. Então, eu acho que o trabalho conjunto é muito interessante, né? É você pedir, olha, isso não é minha especialidade, você não tem como encaminhá-lo para um psicólogo, um psiquiatra, alguém que possa dar a sua contribuição, né, professora? Exatamente. E eu coloco essa dica como primeira porque ela já puxa a segunda, que é a interação e trabalho conjunto com a escola. Né? Assim, eu tinha a ideia de só interação. Quando eu comecei as aulas particulares, eu tinha a ideia de apenas ter o contato, né, dos professores ou da coordenação, mas o trabalho conjunto vai além. Eu tive uma experiência agora, nos últimos dias, eu participei de uma formação dos professores da minha aluna, da escola dela, né? E para mim, assim, que experiência! Que experiência! Essa escola ela vai iniciar um trabalho de adequação do conteúdo para essa minha aluna, né? Ela tem um laudo respaldado, então ela tem por direito essa adequação e eles vão iniciar isso. E trouxeram uma profissional para fazer essa formação, ouvir os professores, ensiná-los como fazer esse processo. E aí, olha que experiência, gente. Comecei a participar, né, da reunião, os professores iniciaram contando a experiência de cada um com essa aluna. E a cada professor que falava, eu fui ficando mais boquiaberta. E eu, gente, é a minha aluna que eles estão falando? E assim, eu fui me dando conta da transformação gradual pela qual essa aluna passou. E aí, quando eles terminaram de falar, eu comentei com eles, eu falei, gente, eu pensando na aluna que eu tinha lá no ano passado, não é a mesma. E que gratificante ouvir isso, gente. E às vezes, quando a gente só tá eu ali, aluna, eu meço o desenvolvimento dela, eu avalio o desenvolvimento dela de uma forma, a partir da minha visão. Eu ouvi naquela reunião cerca de 10 profissionais. Cada um tinha uma consideração diferente a respeito dela. E em cada um eu vi uma parte do meu trabalho. Vi coisas que eu posso melhorar. Então, para mim foi uma experiência inesquecível esse trabalho conjunto com a escola. Então, assim, essa é uma dica muito especial que eu separei para vocês, que é um trabalho que vale a pena. Às vezes você vai lá na escola, vai conversar com o coordenador, com o professor, você não vai ser paga para isso, não vai estar dentro aí da sua remuneração de aula particular, mas vale a pena. Isso te qualifica, isso te mostra caminhos, e além do que, a gente pode compartilhar também a nossa experiência com aqueles professores. Sim. Então, assim, é um trabalho conjunto, né? Tudo anda melhor quando a gente trabalha conjunto, seja com professores da escola, seja com profissionais, seja com a família, não sei se você vai falar também. É juntar forças, é unir forças, né?
E o progresso é impressionante mesmo. Eu tive contato também eu tive alguns alunos que eu me surpreendia com a evolução. Eu falava, eu não sabia que ele era capaz de chegar. E é muito importante também, né, professora, a gente... Eu não gosto nada na vida eu gosto do clima do coitadinho, sabe? Não tem coitadinho para mim. Não tem, existem sentimentos que eu acho que a gente não tem que ter, do coitado, de pena. Não tem isso para mim, né? Cada um passa por esse mundo com uma missão, cada um tem as suas dificuldades, eu tenho as minhas, a professora Natália tem as delas, quem está aqui conosco tem as suas, e a gente tem que superar essas dificuldades. E se a gente conseguir profissionais que nos ajudem, né, que saibam como lidar, que é o que a gente está conversando hoje, com essas dificuldades e direcionar o trabalho, é muito mais bacana, né? É muito mais bacana. Eu vejo o trabalho das fonos, né? Como é que é maravilhoso o trabalho das fonos, das fonoaudiólogas. E eu conheci, o Guilherme fez fono. Nossa, eu não entendi o que é. Para mim, ignorante aqui, né? Dentro da minha ignorância, entendia que a fono era uma profissional que ajudava a criança a falar, e a partir do momento que ela falasse, ok. É muito mais do que isso, é muito, muito mais do que isso. Tem fonos que acompanham uma criança que fala bem, mas que tem outras questões e acompanha durante, por exemplo, o fundamental inteiro, né? E eu me surpreendi, né? Como é que existem profissionais que conseguem resolver questões que nós, às vezes, achamos que não é possível. Então, nosso filho, nosso sobrinho, nosso conhecido, a gente sabe que existe uma questão ali e aí fica no clima de coitado, não é assim mesmo, ele tem que ser tratado de forma diferenciada, não tem que ser tratado de forma diferenciada, né? Como tem relação com a primeira dica. Porque se eu não compreendo a importância de um fonoaudiólogo, por exemplo, quando eu tenho um aluno que chega com essa dificuldade, né, entretanto, cognitiva, que é o nosso tema, quando ele chega para mim com essa dificuldade, eu não vou saber a profissional a indicar. Se eu não tiver esse contato, se eu não tiver essa abertura. Então, por isso que eu construí as dicas aí, essas duas primeiras se complementam. Legal. Nesse sentido, de ir atrás da dificuldade desse aluno. A gente precisa sanar de alguma forma. Mas às vezes não vai ser só nós, né? A Má tem uma pergunta aqui. Como você fez para ter esse primeiro contato com a escola? Você foi bem-vinda? Boa pergunta, né? Que às vezes a escola não aceita muito a presença de professores particulares, de pessoas que acompanham o estudante, né? Muitas escolas, excelente pergunta, muitas escolas acham que é uma responsabilidade delas e que elas vão pecar, entre aspas, se elas não conseguirem resolver. Ótima pergunta, professora. Como é que foi esse contato? Então, gente, esse caso particular foi uma coisa assim, incrível, porque quando eu trouxe essa ideia para a mãe, né, da aluna, ela também no mesmo dia trouxe o pedido do coordenador do meu contato. Então, assim, foi uma união mesmo, a gente estava em sintonia. Mas a minha ideia já antes desse contato e os outros que já tive, é eu chegar com aquela disposição de eu estou para ajudar, né? Posso compartilhar as experiências, quero aprender com vocês, vamos juntos para o bem do fulaninho, da fulaninha, né? O bem da criança, o bem do adolescente. Então, é se mostrar como profissional, mas um profissional que está preocupado com a criança. E está preocupado com a criança, mas está junto com a escola. Porque a escola, ela se sente naquela posição de então tem você porque nós não estamos dando conta? Não, o seu trabalho é diferente do meu, tem todas essas ideias aí na mente. E não é assim, então a gente chega já quebrando essas objeções, né? Isso já faz toda a diferença. Então, assim, eu acho que esse é o ponto inicial para esse primeiro contato. Perfeito. Né? Mas eu sempre começo avisando a família. A família é a minha ponte entre a escola, primeiro. E aí depois a gente cria esse time, esse grupo unido. Boa. Terceira dica, professora Natália Moura. Terceira dica, gente. Eu estou olhando na minha cola. A terceira dica é estarmos abertos a planejar e a replanejar.
Porque eu trago até um exemplo, quando eu iniciei as aulas particulares, várias vezes vocês sabem que planejar uma aula diferente, a gente demanda mais tempo. Sim. Então, às vezes eu chegava e o aluno não gostava da aula, ou não tinha interesse, eu ficava com sono, ai, não tô achando legal, sabe? Às vezes eu até falava. E por muitas vezes eu virei e falei assim, olha, você sabe até que horas eu fiquei planejando essa aula para você? E depois eu comecei a perceber que, peraí, eu sou a professora, eu estou numa aula particular. Se não deu certo, tudo bem, eu vou replanejar. Sim. Isso aqui não deu certo com esse aluno. Então, já deixo anotado aqui no histórico dele, no acompanhamento que eu tenho desse aluno. Não farei novamente, eu vou replanejar. Ou lá na frente eu posso testar de novo. Eu vivo muito isso com os alunos que eu tenho há mais tempo. Agora eu vou tentar fazer de novo. E às vezes dá certo. Então, às vezes não foi o dia, não foi o momento, ou às vezes um detalhe. Então, esteja aberto a replanejar. Os alunos com deficiências ou com dificuldades acentuadas têm muito isso. Às vezes a gente chega com aquela aula que você fala, nossa, ele vai se conectar Bombar, do vai início ao bombar. final, E aí chega lá, eles nem olham pra gente. Então, às vezes, foi o dia, às vezes foi um detalhe. Então, vai sentindo, esteja aberto. Porque a gente, às vezes, se cobra muito isso e se preocupa, principalmente com esses casos, que é o tema da nossa live. Sim. Então, assim, calma, respira, vai sentindo isso e esteja aberto para dizer: a última aula não deu certo. Eu já falei isso para as famílias, né? Eu sempre mando devolutivas, tanto se uma aula foi muito boa, eu mando áudio: olha, a aula foi maravilhosa hoje, Feedback é olha, muito hoje a aula não importante. deu certo. Muito importante. E eu assumo: olha, eu usei uma técnica hoje que não deu muito certo, mas na próxima aula farei diferente, a gente vai sentindo. E vamos descobrir a forma, a melhor forma, que não vai Uhum. ser única, ela também vai mudar. Então, estar aberto, isso é muito importante para nós, enquanto profissionais, e também para o seu aluno. É ter Essa é a... humildade, né, professor? A gente tem que ter humildade sempre de perceber, olha, não funcionou. O padrão, ele não é muito... eu não sou a favor de padrões, principalmente aulas particulares. O padrão, ele funciona para um, mas não funciona para outro. Não é à toa que o professor particular, o professor de reforço, tem uma precificação diferenciada, porque é um trabalho completamente voltado, e que quanto mais experiência você ganha, mais autoridade você ganha, e mais valorizado você fica. Porque é isso, né? O professor Alexandre aqui brinca muito de cirúrgico, né? É um toque cirúrgico que você tem que ter. Né? Personalizado, personalizado. E o mais maravilhoso, professor, é você conseguir virar a chave, virar o quadro ao longo do atendimento, ao longo da aula. Né? Eu vejo isso até nas turmas de mentoria do projeto. Às vezes, eu percebo que uma aula que eu dei para uma turma não está fluindo tão bem para outra turma. Estou falando de aulas para professores, gente. Assim, uma responsabilidade enorme também. E aí você tem que dar uma virada na hora, você tem que perceber o que não está conectando, porque a aula é uma conexão, né, professora? Todo relacionamento gera ou não gera conexão. E se a conexão não funciona, não está funcionando, falta algo. Aí tem que, a sensibilidade, né, aliada à experiência, tem que aparecer para falar, opa, eu sei onde errei. Né? Mesma coisa com qualquer projeto de vida que você tenha, né? Você tem um relacionamento, esse relacionamento deixa de ficar bom por algum motivo, né? É estremecido por algum motivo, é descobrir o porquê que não está dando certo, o que não está bom, né? É lidarmos com as dificuldades, sejam elas de cognitivas, sejam elas emocionais, sejam elas financeiras, sejam quais forem, né? É a mesma história. Eu acho que os conselhos que a professora está dando não é só para a gente lidar com questões cognitivas, acho que com a vida da gente mesmo, né? É repensar, é replanejar, né? É ter humildade para poder perceber que, olha, eu estou falhando, está errado, não está bom. Vamos consertar isso, né? Vamos arrumar isso, né, professora? E às vezes você chama uma ajuda para fazer isso. Por isso as outras dicas. Total. Ah, vem mais uma?
Mais uma. A dica 4, gente, Tá. é uma dica assim que eu uso muito desde o início do meu trabalho, uma dica querida do meu coração, que vale tanto para os alunos com dificuldades acentuadas, quanto aqueles alunos que têm você para levá-lo mais longe, que é o trabalho com arte e movimento. Eu uso muito arte nas minhas aulas. Em que sentido? Um exemplo. Recentemente eu tive que revisar os verbos com uma aluna. Então, eu estudei modo verbal, tempo verbal, de cada modo. E pensa que aula exaustiva é essa, sequência, né? Porque em uma aula não dá. Só que o que eu fazia? Eu trazia música, trazia poemas, trazia até obras de arte e mostrava esse verbo, nesse tempo, nesse modo, está mudando o quê? Gente, por exemplo, né? Um verbo muda toda a interpretação de um texto. Então, eu trazia o conteúdo dentro da vida. E o que é vida? A vida tem arte em todo lugar que nós vamos. Ou seja um panfleto, seja a música que ela ouve o dia inteiro. Adolescente ouve muita música, né? Traga essas músicas para sua aula. Traga imagens, traga o WhatsApp. Eu teve uma aula que eu até avisei os pais. Eu falei assim, olha, vocês vão ver nós duas online, porque nós vamos fazer aula só no WhatsApp. Eu e ela não conversamos. A aula que ela mais gostou, né? Adolescente. Você deu aula pro WhatsApp, é isso? Você deu aula pro WhatsApp. Só no WhatsApp. Ela do lado da mesa e eu do outro. A gente foi fazer interpretação textual. Eu utilizei interpretação de GIFs, interpretação de figurinhas, interpretação de emojis. Perfeito. Passei uma aula. Uma aula fazendo... Isso é o quê? Arte. Arte. Então, assim, tem um vasto caminho para a gente trazer a arte nas nossas aulas. E o movimento? A educação física. Meu Deus, quem é o professor mais querido das escolas? É o professor de educação física. Por quê? Porque não é aquela coisa sentada, a criança vai levantar, vai brincar. Então, eu utilizo isso muito com, principalmente autistas, principalmente crianças com dificuldades na atenção. A gente está fazendo a aula, você sentiu que a atenção está desviando? Ô, fulano, vai lá buscar um copo de água para mim? Procura sei lá, a gente está fazendo aula de matemática, pega lá o copo de medida da sua mãe, vai lá procurar. Ah, mas eu não sei onde está. Não, pode procurar. E aí vai dar esse tempo. E essa criança volta, parece que renovada. Ela vai sentar ali e vai ficar mais tempo. Então, ter esse movimento nas suas aulas. Traz brincadeira, traz passeio, sabe? E isso é muito rico. Então, assim, não importa, perceba a dificuldade do seu aluno, da sua criança ou adolescente e traga a arte e movimento dentro dela. Isso você vai sentir que faz toda a diferença. Essa é uma dica que eu uso muito nas minhas aulas e consigo bons resultados. E uma arte, pelo que você, por exemplo, o celular, né? Quando você lida com o celular, uma das experiências muito legais que eu tenho vivido nesse momento do mundo online, de aulas online, é essa, professora, porque existe uma interação o tempo todo, professor-aluno, porque existem equipamentos que estão sendo trabalhados, manuseados, né? Controlados, né? E eles gostam, né? Não tá bom aqui, a conexão não tá muito legal. Deixa eu mexer aqui. Para o seu vídeo, aí tem aquela coisa de dar um stop vídeo. Aí compartilha a sua tela, vai na plataforma para a gente ver, porque eles acabam, né? Além da tecnologia estar ali sendo trabalhada, eles gostam de tecnologia, eles se sentem úteis, né? Eles se sentem cúmplices da aula. Isso é bacana também, né? Quando você fala assim, vamos fazer pelo WhatsApp, porque eles adoram o WhatsApp, né? Então vai ser uma aula nunca mais vai se esquecer. Vai ser uma aula que, poxa, a professora falou de coisas legais, de emoji. Eu tive uma aula de emoji, olha que legal, né? E quando você traz até novidades no celular, se for possível, né? Cada um depende lá da sua especialidade, é super legal, né? Eu digo assim, não dá para a gente brigar com tecnologia. A gente tem que se aliar à tecnologia. E nós, professores, também. Nós, professores, também temos que quebrar essas objeções nossas, né?
Isso, esse é o ponto, professor. E uma das objeções que vem à mente, não importa se você utiliza ou não a dinâmica, vem à mente. Eu mesma, esses dias, fui preparar uma sequência didática com teatro. O teatro tem quase 2 horas. A minha aula é 1 hora. Ah, então Uhum. já não dá para trabalhar teatro. Aí eu, opa, não. Eu estou em aula Adapta, particular. Eu adapta, estou né? livre. Pausei, vamos assistir hoje até tal momento. Hoje vamos produzir o final dessa história. O que você acha? Cria. Na próxima aula a gente vai assistir o final e você vai fazer um artigo de opinião. Essa é a minha sequência. Olha só, usei a minha aluna não piscou, né, para assistir o teatro. Ela ficou assim, amou e saiu uma linda produção narrativa. Então, assim, eu vou chegar e falar assim: olha, hoje a gente vai produzir um texto. Tal tema. Produz aí para mim como foi o seu dia. Gente, e se o dia dela não teve nada de interessante? Não vai sair um texto interessante. Aí eu vou dizer que a minha aluna não produz. Você Mas tem não que é assim. estimulá-la, né? Você tem que estimulá-la, E, né? então, usa arte e movimento. Essa é a dica 4. Dica querida do meu coração. Muito bom. Já posso falar 5? Pode. Dica número 5, gente, ó, canetinha e papel na mão aí, ó. Como lidar com as Ai, questões cognitivas dos seus alunos. E aí a a gente dica. consegue um atalho para chegar a resultados expressivos mais rápido, né, professor? Exatamente. A dica 5 ela vai fechar todas as dicas, trazendo aí um pouquinho da educação emocional, que é a palavra que a gente sempre fala, mas às vezes não sabe como pôr em prática, que é a empatia. Então, quando eu chego, por exemplo, essa minha experiência numa reunião de professores, onde a gente vai discutir a adaptação do conteúdo para essa aluna, eu chego pensando na lei, né? A lei é direito dela, eu preciso fazer, como que eu vou fazer? Mas espera aí, você pensou na mãe que está pensando, minha filha vai estar com uma atividade diferente dos colegas? Pensou como vai ser para essa aluna olhar que na atividade dela é diferente e a do colega ser outra? Isso não é fácil, gente. Então, às vezes, a gente se fecha muito na nossa obrigação, no nosso papel, pensando nessas partes burocráticas e pensando, não, empatia, é o direito dela. Mas a empatia está caminhando para o outro lado. Como eu vou trazer esse direito dela? Como eu vou lidar com essas dificuldades cognitivas? Pensando só no lado pedagógico? Calma. Tem Se limite, né? coloca no lugar isso, desse aluno, dessa aluna, dessa família. A gente não trabalha só com o aluno, a gente trabalha com uma família. Então, assim, esse trabalho com a escola, com a família, é muito importante. Você estar aberto às mudanças no seu planejamento, estar em contato com outros profissionais, se aperfeiçoar, sempre estudando, não precisa ser pós. Ai, quantas pós eu preciso fazer? Não, vá pesquisando, vá conversando com profissionais. Isso você está se aperfeiçoando. Mas nunca deixe de pensar que você está lidando com uma pessoa, seja ela a idade que ela for, e ela tem uma família, ela é um ser integral. Ela tem emoções, ela tem coração, ela passou por algumas experiências naquele dia antes de você chegar. Então, pensa que a empatia ela vai muito além da simples frase se colocar no lugar do outro. É Sim. sentir de fato o que esse outro está sentindo. Como eu vou trazer um conteúdo modificado de uma forma que ele não vai se sentir excluído. Sim. Como que eu vou lidar com essa deficiência, com essa dificuldade, de uma forma. E outra, dependendo da idade do seu aluno, eu, por exemplo, tenho uma aluna de 15 anos. Está chegando o momento que eu vou precisar sentar com ela e falar.
você tem essa limitação, esse é o nome, você vai passar por isso e isso na sua vida. Olha só o nível que a gente chega. Então, assim, quando a gente trabalha com as crianças pequenas, a gente vai fazendo isso de uma forma muito leve, dentro do dia a dia. As crianças às vezes não percebem, né? E isso é uma bênção que a gente tem atualmente, que as crianças estão convivendo com essa inclusão. Uhum. Mas chega um momento na vida e muitas vezes é o professor que vai ter essa conversa. Quem você é? Eu já iniciei isso com uma aluna minha e isso é muito sério. Então, E assim, difícil, né, professora? É um e muito diálogo difícil. difícil, né? Por mais experiência que você tenha, está tocando Se a numa gente não. ferida, né? É uma ferida dela que você tem que ajudar curar. Você não vai curar, mas você tem que falar, olha, daqui para frente você tem que saber, você precisa saber, Exatamente. né? Não dá mais para você omitir isso, né? Porque a sociedade vai tocar, né? A sociedade vai falar sobre isso, né? Quanto mais consciência né? Para todos nós, né? Quanto mais consciência a gente tem das nossas limitações, dos nossos problemas, melhor, né, professora? A gente lida com isso mais fácil, né? Vai doer menos, né? A partir do momento que a gente for impactado né, por alguma situação que a gente não goste, né, a gente vai saber lidar com essa situação, né, professor? Exatamente. E como que eu chego nessa conversa sem empatia, sem arte, sem movimento, sem outros profissionais junto comigo, mesmo que não estão ali, mas eu estou respaldada por dicas, por conselhos, por técnicas de outros profissionais e sem essa conjunção de família e escola. Então, eu trouxe essas dicas porque eu vejo que uma complementa a outra no sentido da prática, do dia a dia, né? Em como lidar com essas dificuldades e deficiências que a gente vai tentar amenizar aí na vida dos nossos alunos de uma forma pedagógica, de uma forma profissional, de uma forma séria, mas sempre lembre-se da empatia. Por isso que eu coloquei no final, porque é essa mensagem que eu quero deixar. Nós cuidamos, nós tratamos, nós educamos pessoas, seres integrais. Cidadão. E é isso. Perfeito. Cidadãos. Professora, resuminho aqui. Então, primeira dica. Primeira dica foi contato com diferentes profissionais. Segunda dica. Segunda dica, interação e trabalho conjunto com a escola. A escola. Terceira. Terceira dica, traga arte e movimento para suas aulas. Essa eu acho maravilhosa. Quarta. Opa, pulei. Aberto a se planejar e replanejar. Replanejar. Aí a quarta. A quarta é arte e movimento. Arte e movimento. E a quinta. E a quinta é empatia. Muito bom, gente. Está tudo tão ligado que acabei incrementando duas. Não, total. Isso estreita, né? Isso facilita muito o trabalho, né? Assim, muito bacana, muito legal. Gente. É isso. Vamos lá, somos professores, temos que lidar com as dificuldades dos nossos alunos. Para mim é um prazer absurdamente grande, né? Eu acho que eu me sinto muito realizado, né? Porque quando você chega um aluno para você, em que é muito fácil você resolver o problema dele, ótimo, né? Mérito para a gente vai ter experiência, a gente vai resolver rápido. Mas a gente resolver um problema que é muito mais difícil, desafiador. Eu adoro desafios, né? Minha vida é sempre cercada de desafios, né? Eu particularmente adoro, né, professor? E pelo que a professora Natália está falando aqui também, todos nós, gente, né? O professor ele vive um mundo de desafio o tempo todo, né? Ele se sente sempre pressionado. E quando não, a gente mesmo se pressiona em busca da perfeição, né, professor? A gente sempre quer o melhor, quer oferecer o melhor para os nossos alunos, né? Para os nossos familiares, para as pessoas ao nosso redor. E quando a gente consegue a realização dos nossos objetivos, é muito melhor, né? Muito bacana, né? É uma delícia. É aquilo, a gente sai achando que é o super-homem, Mulher Maravilha.
Isso é muito A bom. gente se sente sim, né? A gente tem que falar, poxa, olha, mandei, sotaque carioca aqui, né? O gíria carioca, mandei muito bem dessa vez. Que aula foi essa? Que Ai, maravilhoso, as pessoas se emocionaram, as pessoas gostaram, o resultado veio. Temos que vibrar sim, gente. A gente tem as nossas dificuldades, né? A gente tem que encarar essas dificuldades, mas a gente tem que vibrar muito quando os resultados positivos vêm, quando o sucesso vem, né? E assim, a exatamente. professora Natália deixou algumas dicas para a gente ir em busca do nosso sucesso, porque sim, nós professores temos que nos valorizarmos e né, o sucesso dos nossos alunos, né? O nosso trabalho, né, a nossa realização é consequência do que a gente consegue em transformação dos nossos alunos particulares, né? Muito Que bacana. bom. Gente, que live, que live, que live. Eu vou salvar, óbvio que eu vou salvar. Vou colocar no IGTV, vou colocar no YouTube, Ai, vou lançar no pessoal que é do grupo do Telegram. Se você ainda não participa do nosso grupo do Telegram, gente, é só tocar no link da bio do meu Instagram. Tem um grupinho lá, onde a gente dá dicas sobre aulas particulares, dicas sobre o projeto 4K2, esse projeto que tem movimentado a vida de vários professores brasileiros. Professora Natália foi aluna do projeto 4K2, professora Lauren, que está aqui, professora Cris, vários professores que estão sempre juntos aqui com o professor Alexandre, trazendo sempre essa colaboração especialíssima. E se você quer saber um pouquinho mais sobre o Projeto 4K2, o trabalho que a gente realiza, é só tocar no link da bio e participar do nosso canal do Telegram. Colocarei o link aqui dessa live lá também. vale muito Professora a pena. Nath Moura, muito obrigado. Você está um luxo hoje, caprichou no look. Pô, tentei igual, mas o meu cabelo não Obrigada. ficou tão bacana como o da professora Ai, Nath. Caprichou. Muito bom, obrigada. professora. Muito Eu obrigado, gostaria gente. de agradecer, professor, por mais esse convite. Eu fico muito feliz em participar, em colaborar com os meus Prazer colegas é de todo profissão. meu. Prazer é todo Quero meu. agradecer cada comentário. Ao longo da live eu vou passando o olho aqui. Eu fico constrangida em digitar, mas eu estou vendo todos. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Você merece, professora. Muito bom. Sem palavras. Gente, gente, boa noite. Pessoal que chegou depois, que acompanha o trabalho do professor Alexandre, novidade, professora Cris, professora Lauren, novidade, na semana que vem não teremos podcast 4K2. É aquela história, tem uma boa e uma má notícia. A má notícia, Sim. que não é muito má, é que não teremos podcast 4K2 na quarta-feira que vem. Ah, professor Alexandre, mas por que não? Lá vem a boa notícia, projeto novo aparecendo. Darei aulas também às quartas-feiras, às 21 horas, no padrão de quem assiste às aulas do professor Alexandre. Pilô, quadro branco, aulas sobre o projeto 4K2. Então, vou levar aos professores brasileiros a minha experiência com o projeto 4K2, esse projeto de gestão, esse projeto que te leva a R$ 4.000 com aulas particulares, trabalhando apenas 2 horas por dia. Só depende de você. É saber, aprender um pouquinho sobre o projeto, colocar em prática, ir em busca do seu sucesso, ir em busca da sua tranquilidade financeira, ir em busca do seu tempo livre. Então, projeto novo, professor aqui cheio de gás, sempre inventando uma moda, né, como diz o carioca. Então, semana que vem, quarta-feira que vem, aulão 4K2 no lugar do podcast 4K2. Podcast 4K2 vai Vai ser no terminar? Instagram mesmo, professor? Vai ser no YouTube porque a transmissão pelo Instagram, o quadro inverte, não fica legal, né? Mas a gente vai avisar, eu vou colocar o celular posicionado para o quadro, mas avisando para o pessoal do Instagram que chegar, que a aula vai ser no YouTube, link na bio do YouTube, do Instagram, a gente vai botar o link da aula lá, é só tocar e ingressar na aula. Experiência nova, espero que vocês gostem. Se depender do professor Alexandre, a gente vai fazer o melhor. Vai ser um sucesso, professor. Desejo tudo de bom. Muito obrigado, que o senhor professora. possa alcançar mais pessoas e transformar mais vidas como a minha foi transformada com Muito o projeto bacana. 4K2. Numa análise que a gente fez, a gente só estava dando essa oportunidade a cada 2 meses, né? Então fica muito espaçado. Então a gente está tentando agora trazer a experiência da gente já semanalmente, sabe? Para que as pessoas já tenham uma noção do projeto, já tenham uma noção de como é que é possível você chegar
você traçar suas metas, você traçar os seus objetivos, você ter um projeto elaborado de uma forma bem bacana, para que você fale assim, não, agora eu estou me sentindo empreendedor, coisa que a gente não aprende na faculdade, né, professora? A gente não sabe administrar um negócio, a gente não sabe ser empreendedor, a gente não sabe nem como é que começa um negócio em paralelo com a nossa atividade profissional, né, seja professor de escola, né? Então, assim, é muito complicado o professor trancado dentro de uma sala de aula, ele fala assim, poxa, eu queria empreender, mas eu não sei como. Então é isso, a gente vai trazer um pouco da nossa experiência semanalmente agora, toda quarta às 9 horas da noite, como a professora Nath falou, transmissão pelo YouTube. Que bom. Gente, tudo de bom, muito obrigado. Quarta-feira que vem, novidade, aulão 4K2, aulão 4K2 com o professor Alexandre, às 9 horas da noite. Professora Nath, muito obrigado, muito, muito, muito. Gratidão eterna aí. Gente, sigam a professora Nath também. Eu perdi o seu, nataliamoura.benante. nataliamoura.benante, gente. Natália com TH. nataliamoura.benante. Boa noite, pessoal. Bom feriado. Obrigada. Amanhã tem feriado. Bom feriado. Descansem. Semana que vem a gente está junto. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau, gente. Obrigado, professora. Gratidão. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.